Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre a inteligência emocional, que é um conceito da psicologia que fala da capacidade do ser humano em lidar com suas emoções de forma inteligente. Então fica aí comigo. Inteligência emocional é o equilíbrio entre a razão e a emoção. É ser assertivo, mas também criativo e intuitivo. E esse conhecimento é muito útil, tanto para o seu lado profissional, como as suas relações pessoais, conjugais, familiares, né? Então, esse conhecimento é muito útil para a humanidade. Porque nós estamos num processo agora de desenvolvimento do nosso neocórtex. É para a gente sair das reatividades, desses automatismos, porque agora nós precisamos exercitar o nosso córtex pré-frontal, que é o maestro da orquestra. Quem já assistiu os meus vídeos anteriores, quando eu falei da metacognição, que é alguns conceitos da neurociência, do estudo do cérebro humano, já vai saber por que eu estou falando do maestro da orquestra. Essa parte aqui, frontal, que a gente chama do córtex pré-frontal, é o maestro da orquestra. É através dessa área do cérebro que a gente consegue ter autocontrole, autoobservação, observar os nossos comportamentos e saber gerenciar tudo isso. Gerenciar até a nossa forma de assimilar conhecimento, de lidar com as pessoas, lidar com nossas emoções, a sair do automatismo, a realmente nos tornarmos autoconscientes. E isso traz uma liberdade tão grande, porque a gente não fica mais escravos dos nossos pensamentos, né? Eu trouxe alguns exercícios em vídeos anteriores, foi a metacognição 1, 2 e 3. Esses 3 exercícios, eles servem para treinar a nossa mente, para a gente perceber pensamentos obsessivos, né? A observar os nossos sentimentos, porque às vezes a gente sente algo que a gente não sabe de onde vem aquilo. É tudo coisa de vidas passadas ou do nosso DNA, onde tem comportamentos que adquirimos de antepassados. E isso fica automatizado. E nem precisa ser por aí não. A gente também pode falar da própria sociedade, da cultura social, comportamentos que adquirimos através de propagandas da TV. Nós somos influenciados por vários meios. E às vezes a gente se comporta de certa forma sem ter nem noção. A gente não observa nossos comportamentos, né? Tem músicas que estimulam certos comportamentos. Então todo esse conhecimento que eu venho trazendo aqui é para a gente não ser essa marionete, né? Para a gente passar a ser mais observador de nós mesmos e com isso poder ter melhores relacionamentos. Então, quando a gente fala sobre inteligência emocional, tem 2 nomes que são muito citados nessa área, que é Howard Gardner e Daniel Goleman. Ultimamente, se fala muito no Goleman, né, porque ele é dito que é o pai da inteligência emocional. Mas eu considero muito Howard Gardner, porque ele começou a estudar sobre a inteligência humana. Na época, ele até teve a teoria das múltiplas inteligências, que eram 8, né? Ele falava da inteligência espacial, da inteligência musical, artística, né? Ele falava sobre vários tipos de inteligência, porque ele ressaltou que a inteligência não pode ser medida pelo seu desempenho acadêmico, por exemplo, pelas suas boas notas na universidade ou na escola. Cada pessoa pode ser mais desenvolvida numa área do que em outra. Eu, por exemplo, eu posso ser péssima em matemática, mas ser ótima em filosofia, em música ou outro tipo de inteligência, né? E não colocar a pessoa fechada dentro de uma caixinha. Então ele trouxe essa revolução, né? E aí Daniel Goleman, ele pegou
2 dessas 8 inteligências de Gardner e explorou dando título de inteligência emocional. E essas 2 inteligências são a intrapessoal e a interpessoal. E é sobre isso que nós vamos falar agora. A inteligência intrapessoal é a autoobservação, é a inteligência de se autoconhecer, porque a gente nem ao certo sabe quem somos. Então, essa inteligência intrapessoal fala sobre essa busca de conhecer a si mesmo. Então, ela abrange a autoconsciência, a autoobservação, a autorregulação, ou seja, gerenciar as próprias emoções, e a automotivação. A automotivação tem muito a ver com as pessoas que não se deixam ficar depressivas, por exemplo. Geralmente, uma pessoa que tem depressão, ela precisa muito aprender a controlar suas próprias emoções, a explorar, a conhecer a si mesmo, conhecer o seu corpo e aprender a lidar com outras pessoas. Então, a inteligência emocional, uma pessoa que tem a inteligência emocional, ela jamais vai ficar com depressão, porque ela vai saber se autoconhecer, se automotivar, que isso é muito importante. A depressão, a pessoa não tem uma automotivação, ela mesma não consegue sair daquela situação, ela precisa de uma ajuda externa para tirar aquela sensação dela, né? Então, a pessoa que tem uma inteligência emocional, ela mesma consegue se reerguer, ela se automotiva. Isso é muito interessante. E quando a gente vai falar sobre a inteligência interpessoal, isso envolve a habilidade de se relacionar com outras pessoas, né? E também a empatia. Uma pessoa que não tem empatia fica muito difícil de se relacionar com outras pessoas. São pessoas muito rígidas. Geralmente, essas pessoas que não têm empatia, elas acham que somente a visão dela é a correta. Ela não respeita o olhar do outro. Tem muita coisa envolvida nesses 2 itens, né? Na intra e no interpessoal e intrapessoal. E então, Daniel Goleman, ele traz um conceito bem esmiuçado sobre isso. Eu até convido vocês a pesquisar mais sobre esse assunto, porque ele tem muito a ver com o desenvolvimento do nosso cérebro. A gente precisa muito desenvolver o nosso córtex pré-frontal. Isso faz parte da evolução humana. Isso faz parte da nossa evolução espiritual. Por quê? O que a gente precisa aprender agora? A saber conviver em grupo, a cooperar, a sair da competição e passar para a cooperação. E para isso, gente, nós precisamos muito aprender a conviver com as pessoas, né? A sair das brigas calorosas, a saber quando se retirar, quando a coisa não fica muito legal, até que todos possam saber lidar com as suas próprias emoções. Então, vamos supor que eu obtive o equilíbrio emocional e racional, que isso é uma conquista a cada dia, a gente precisa se auto-observar o tempo todo, mas o meu colega ainda não tem. Então, para isso, eu preciso ter a empatia e a paciência de compreender o outro. Então, vamos supor que o outro está muito acalorado, está puxando uma certa briga, está me provocando. Eu não entro na provocação. Você entende? Até que todos possam estar no mesmo nível de comunicação, né? A comunicação, ultimamente, está muito difícil, né? As pessoas estão um pouco sem paciência umas com as outras e a gente precisa muito desenvolver a inteligência emocional. Então, vamos ver agora mais a fundo sobre o que Goleman fala pra gente. Então, ele vem falando sobre 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro seria conhecer as próprias emoções, que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é a base para sair dos automatismos.
Você precisa ter também a consciência corporal. Conhecer as sensações do seu corpo, do porquê que você está sentindo certa emoção. Então, conhecer as próprias emoções é um dos pilares da inteligência emocional. O segundo pilar é gerenciar as emoções. Então, a partir do momento que você conheceu o seu corpo, as suas emoções, você vai conseguir gerenciá-las. Você vai perceber como o seu corpo reage, o que o seu corpo te diz. E os exercícios de metacognição auxiliam muito nesse segundo pilar. O terceiro pilar é a automotivação. Então, mesmo diante de desafios, você consegue se manter motivado, né? Aconteceu alguma coisa que te trouxe um certo desequilíbrio, quando você está se auto-observando, você consegue se automotivar e continuar a sua caminhada. O quarto pilar é a empatia. É a habilidade de se colocar no lugar do outro, sem julgamento. O quinto pilar é o relacionamento interpessoal. É aprender a conviver em harmonia. Todos estamos interligados e precisamos uns dos outros. E relacionar-se bem faz parte da cooperação e do avanço da humanidade. É preciso haver respeito. Você não negligencia as suas emoções. Não reprime o que você sente, mas tenha respeito com os seus companheiros. Então, gente, a inteligência emocional tem tudo a ver com autoconhecimento e saber se relacionar com as pessoas. Que a gente possa, cada dia mais, exercitar os exercícios de metacognição, fazer meditação, passar a auto-observar os nossos comportamentos e também ter empatia pelos nossos amigos, nossos companheiros, tanto no trabalho quanto na família e em toda a relação. Eu fico por aqui hoje e brevemente eu vou trazer mais vídeos para a gente ir explorando cada vez mais o potencial da mente humana. Até mais!